Se chama inversão de valores ou show de horrores, quando a definição de suspeitos vem numa tabela de cores. Essa frase é de uma música chamada Estereótipo, do rapper brasileiro Rashid, e que dialoga um pouco com este livro aqui, O Sol é para Todos. Quero te falar um pouquinho do Sol é para Todos e te convidar a fazer a leitura deste livro, um livro lançado em 1960, mas que retrata a realidade norte-americana na década de 30, período de forte recessão econômica nesse país, onde, por acaso, as classes média alta daquelas cidades do interior dos Estados Unidos, ali da região do Alabama, elas condenavam duramente os movimentos totalitários que estavam ao redor do mundo, como, por exemplo, a perseguição aos judeus na Alemanha, mas faziam algo muito semelhante com os negros que viviam naquele período nos Estados Unidos. E o pano de fundo dessa história é justamente uma acusação de estupro. Uma mulher branca da região acusa um homem negro de a ter violentado. Esse homem, Tom Robson, era bastante conhecido do pessoal que vivia por lá, e ele era um sujeito considerado bastante pacato, o que causa uma certa estranheza à acusação que é feita sobre ele. Porém, a maior parte da comunidade, pessoal que vivia desde as classes mais baixas, passando pela classe média alta, acaba tentando fazer justiça com as próprias mãos, queriam linchar e até mesmo matá-lo. E aí entra a figura de um outro personagem importante aqui na obra, que é o advogado Atticus. Ele é designado pelo Estado para fazer a defesa do Tom. E o Atticus tinha 2 filhos. A Scout, uma menina de 6 anos, que é pelas suas lentes, digamos assim, pela sua visão, pela sua forma de enxergar o mundo, que a gente vai acompanhar toda a narrativa dessa história, é ela que narra os fatos, e o Jem, que era o irmão dela, um menino mais velho, mas que também brincava muito com ela e com um outro rapaz que vinha nas férias para lá, que era o Jill. E esses 3 acabam sempre juntos, tendo diálogos muito interessantes, e aí entra uma outra situação em meio a essa narrativa principal que corre de forma paralela e depois se encontra na história central, que é um terceiro, quarto, quinto personagem, vamos dizer assim, importante na narrativa, que é o Arthur Ridley Boo, que era um vizinho que eles tinham ali na localidade e que não saía para a rua. Ninguém sabia o que acontecia com esse sujeito, ele vivia preso dentro de casa e era meio que uma clausura espontânea, ele não saía de lá. Alguns diziam que era porque o pai havia prendido ele lá, outros diziam que era porque ele não tinha vontade de sociabilizar, não sabia muito bem o que acontecia. E as crianças, claro, vão criar uma série de teorias assustadoras, de histórias de terror para tentar justificar a não saída deste personagem, o não convívio deste personagem, o que faz com que, além do recorte racial e do recorte de classe, essa obra também tem um recorte que abarca discussões sobre pessoas em sofrimento psíquico. A narrativa acaba se tornando cada vez mais interessante na medida em que a menina abre um diálogo também com seu pai, tentando entender o que de fato estava acontecendo. Por que as pessoas estavam com tanta vontade assim de acabar com a vida deste homem, se nem mesmo julgado ele havia sido ainda. E a perspectiva que a narradora traz para a história, a Harper Lee, é uma perspectiva de que a gente tem que tentar sempre acreditar no que há de melhor no ser humano, na bondade, na possibilidade de justiça, mesmo em meio a uma situação em que é cada vez mais impossível de tu poderes confiar e acreditar até mesmo nas pessoas mais próximas de ti. Essa família tinha dentro de casa a figura de uma babá, empregada, governanta, uma mulher negra que foi criando as crianças desde pequenas porque a mãe delas havia falecido e o pai, ele vivia trabalhando muito. Então a figura dessa outra personagem, a Calpurnia, é muito interessante aqui na obra, também para a gente poder entender as relações familiares que se estabeleciam na década de 30 nos Estados Unidos, em regiões como Alabama. E surge também uma outra figura importante aqui para discutir essa questão dos preconceitos, que é a tia Alexandra, a irmã do Atticus, que em certa medida acaba indo morar com o irmão, ela se oferece de pronto para ir morar com o irmão, porque ela considerava que os modos, os hábitos das crianças estavam sendo muito fora daquilo que se considerava aceitável para a classe social que eles viviam. E ela vai se deslocar para cuidar principalmente da menina, da Scout, porque ela tivesse modos de menina, entre aspas, e mostra aqui um preconceito muito forte também com um pai solteiro, viúvo, que havia perdido a sua esposa e que tinha que cuidar, dar conta de trabalhar e cuidar dos filhos sozinho. Só que esse sozinho também é bem entre aspas, porque ele tinha uma figura feminina dentro de casa, que é justamente a Calpurnia.
Essa mulher negra que desde que eles eram pequenos, o Jim e a Scout cuidava deles como se fossem filhos. Só que isso não era aceito pela sociedade. Então a figura da mulher, a figura da pessoa capaz de alçar essas crianças a uma condição de sociabilidade no meio em que eles viviam, daquelas famílias tradicionais, brancas, e que tinham posses lá na região de Macomb, em Alabama, teria que ser a figura de uma mulher branca. E todas essas situações acabam nos levando então a uma história que é muito interessante, que parte do recorte racial, perpassa também a discussão sobre o sofrimento psíquico, aborda a relação entre pais e filhos, trata da relação do posicionamento da mulher na sociedade. Então hoje eu te sugiro fortemente a leitura de O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee. Fica aqui a dica, espero que tu faça essa leitura. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.